Antes da gente falar das escolas inovadoras, antes da gente falar que isso era importante no competência socioemocional, a gente já sabia, a partir de uma porção de estudos que começam nos anos 60, a gente já sabia como era a retenção. E muitas vezes o que a gente mede, quando a gente mede recomposição de aprendizagem, ou que a gente chama de outros nomes, como recuperação, a gente está medindo o grau de retenção, ou seja, aquilo que você se lembra. Quando você está trabalhando com competências e habilidades, isso é diferente também de conteúdos. Conteúdo você tem também um grau de retenção, mas quando você pergunta de uma habilidade, que é para que eu sei, por exemplo, medir aquele banco e construir um outro banco em cima, você está traduzindo várias competências e habilidades matemáticas para aquela atividade. A gente tem essa pirâmide de retenção, ela fala assim, se vocês assistirem uma palestra, né, que estão assistindo a minha, tem pedaços dela que vocês vão lembrar 5%. Talvez tenha alguma outra coisa que vocês se lembrem, mas quando a gente faz tão uma palestra, a gente retém, ou seja, imagina que no nosso cérebro a gente tem um monte de prateleira. Nenhuma delas está vazia. Não existe a gente receber e não ter nada lá no fundo. A gente, ao longo desde que a gente nasce, a gente está absorvendo informações, valores, modelos, comportamentos, conhecimentos. Eles estão todos lá. Toda vez que você está comparando, para a gente poder transformar alguma coisa em alguma coisa nova, a gente precisa pegar lá da nossa biblioteca, colocar numa mesa de trabalho, misturar tudo, construir um novo e levar. Quando a gente lê alguma coisa, a gente lembra mais ou menos 10% daquilo que a gente leu. Algumas pessoas lembram mais, algumas pessoas lembram menos, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui leu, por exemplo, algum livro de Paulo Freire na faculdade, mas vocês não lembram letra a letra de tudo aquilo. Talvez vocês lembrem os conceitos gerais. Às vezes vai ser 10% daquilo que você estudou. Quando você começa a utilizar recursos audiovisuais, eu usei essa planilha, se eu tivesse aqui alguma outra coisa, um vídeo, por exemplo, você também teria uma retenção maior. Quando eu demonstro, e aí, agora a gente trouxe, por exemplo, quando você fala para mim, você provavelmente vai lembrar mais dessa palestra do que o seu colega lá do fundo que está no WhatsApp. Muito provavelmente, porque você teve uma demonstração de uma atividade. E aí a gente começa a ir para um lugar que a gente tem que ficar muito feliz, porque é um lugar que você realmente lembra do que está acontecendo, você consegue passar. E a hora que a gente começa a fazer discussões em grupos, essas mesas redondas que vocês viram aqui, a hora que você começa a praticar esse conhecimento, então quando vocês viraram e conversaram um com o outro, parece que na sala de aula a gente também é pânico, parece que vai virar aquela grande bagunça, mas na verdade isso ajuda muito. E quando você ensina um outro, como a professora falou, a gente lembra muito mais. Eu estou provocando isso porque a gente fala muito de como que a gente consegue, então, ajudar os estudantes a desenvolver essas competências que eles precisam para aprender, ou seja, a gente vai lá naquele de poder participar, e como que a gente leva isso para a sala de aula, porque isso é importante, eles estão, como o João levantou essa bola ali, de que não é ou projetos, ou competências socioemocionais, ou currículo, ou conteúdo. Então, as coisas juntas. Então, a gente fala muito que é importante a gente ter pensamento crítico, colaboração, e tem uma provocação, que é feita pelo John Dewey, e eu não sei se vocês conhecem essa frase. Eu tenho aqui hoje também uma expert de educação, que é a minha querida inspiração para ser educadora, que é minha tia Beth, que é leopoldinense, está ali no canto, conhece muito desses grandes filósofos. Um dia, se alguém quiser falar sobre populações indígenas, ela é expert, principalmente dos inuitas. Não sei se tem algum aqui geógrafo, a minha tia pode falar. Mas Jean Dewey foi pesquisadora, não sei se vocês conhecem, ele foi um estudioso, um dos primeiros a falar da importância dessa metodologia que trouxesse essa experimentação, justamente para que a gente não perdesse a aprendizagem, a gente tivesse uma retenção maior, mas principalmente partindo do princípio que o estudante não era vazio, ele não estava lá só esperando receber, e que muitas vezes não adiantava você só jogar o conteúdo, porque ele não ia lembrar disso nunca. Muito do que a gente viu logo no começo da pandemia, quando a gente começou a dar aula online e descobriu que nada andava.
Ele fala que se a gente ensinar os nossos estudantes hoje como a gente aprendeu ontem, a gente volta deles amanhã. E para isso, a gente precisa estar num lugar de ambiguidade. O professor, o diretor, o gestor, eles estão sempre num lugar onde eles estão honrando tudo que vem do passado e tendo que olhar o que vem com o estudante, estando num lugar presente, porque se ele não está presente, ele não consegue trazer amor e não consegue receber o estudante por inteiro. Mas a gente sempre está num lugar meio desconfortável, porque a gente está olhando para o futuro, é um futuro que muitas vezes a gente não vai estar. A Leopoldina de hoje é diferente da Leopoldina que eu cresci. E vai ser diferente da Leopoldina que minha filha vai ver quando ela estiver aqui. E os estudantes de vocês. Ai, desculpa. Ok? Ok. Porque senão eu vou fazer, você vai ficar confuso. Desculpa, gente, a gente está aprendendo aqui. Aprendizagem ativa. Retomando, eu vi que vocês já falaram isso, a gente acredita que a aprendizagem ativa é uma das formas, das metodologias ativas, mas essa aprendizagem é uma das formas da gente recompor a aprendizagem, mas também continuar ensinando a partir da pandemia. A gente teve muitas iniciativas e os componentes da aprendizagem ativa, eu imagino que vocês já tenham falado aqui. O primeiro deles é esse aprendizado centrado no estudante, como a professora Jorge trouxe, como que a gente olha para cada um dos estudantes, onde ele se disponibiliza, mas a gente traz deles o acolhimento que a professora que estava aqui no centro falou, o pertencimento, e você, desculpa, esqueci o seu nome. A gente fala, né, a aprendizagem ativa é uma aprendizagem por projetos. A gente teve 3 exemplos aqui, eu acho que esse é um cenário que vocês ouvem bastante. Projetos nada mais são do que uma forma de organizar o currículo, eles não são uma substituição do que você tem para fazer, eles não são uma substituição, você consegue fazer projetos dentro de uma disciplina inteira de matemática, por exemplo. Você consegue fazer projetos de inglês, você consegue fazer projetos socioemocionais, você consegue fazer projetos interdisciplinares, você consegue fazer as eletivas no ensino médio, você consegue organizar o seu dia a dia com essa perspectiva na qual você tem um problema, você faz uma investigação que parte do mundo real, às vezes não é diretamente do estudante, mas ele vai fazer uma investigação que tange a ele, porque ele vai lá fazer essas perguntas, colocar a mão na massa, vai buscar na internet, vai buscar nos colegas, vai falar com o primo para poder investigar isso. E ele tem sempre uma conquista, uma demonstração, como a professora falou, dessa aprendizagem. A gente sabe que você trabalha melhor essa capacidade de transferir competências e habilidades. Isso é uma das coisas, eu não sei quem é que conseguiu acompanhar a constituição da BNCC. Todo mundo mais ou menos. Ou foi acompanhando ou foi a posteriori. Mas dos grandes conceitos da BNCC é esse de aprendizagem por competência. Ou seja, a gente tem, eu para ser uma boa professora, eu preciso falar bem, eu preciso ter empatia, eu preciso ter conhecimentos pedagógicos, eu preciso fazer uma boa gestão de sala. E para eu ser uma médica, eu muito provavelmente vou ter que ter conhecimentos médicos, vou ter que ter uma boa escuta, talvez eu tenha que ter uma boa gestão de prescrição, mas são as minhas habilidades como médica ou como professora, elas podem se encontrar. Mas eu me transformarei numa professora competente quando eu conseguir orquestrar todas essas habilidades. Na escola, a gente aprende essas habilidades e competências que depois a gente pode usar para virar médico, para virar cineasta, para virar professora. E quando a gente faz um trabalho de projetos baseado em competências e habilidades, a gente tem uma chance maior que isso sirva para que esse estudante possa construir várias aprendizagens, independente da idade. Mesmo quando eles saem do ensino básico e eles vão para o ensino superior, essa estrutura é uma das estruturas que mais apoia esse crescimento dos estudantes. E a gente utiliza muito da tecnologia, que a gente teve alguns exemplos. Tecnologia não significa todo mundo no computador, todo mundo
acostumado em um celular. Tecnologia significa a gente usar os recursos que estão disponíveis pela humanidade no momento para que a gente busque mais conhecimento. Às vezes o estudante vai estar fazendo um projeto pesquisando em meios digitais, porque tem muito conteúdo ali. Às vezes ele vai na biblioteca da escola. Existem então, várias das tecnologias que estão disponíveis e a gente precisa usar isso a nosso favor. É uma sugestão, estou vendo que tem umas professoras anotando, tirando fotos, se vocês quiserem depois eu vou deixar os slides com vocês. Não se preocupem, não precisa tirar foto. Mas essa é uma estrutura que a gente sabe cientificamente que tem muito resultado. Então, mais um. Desculpa, estava fora de ordem. A gente tem muita pesquisa que fala que os alunos que aprendem por projetos têm um aprendizado, mantêm esse aprendizado por mais tempo. O professor ele chama de corajoso, mas na verdade ele vai lembrar disso o resto da vida. É muito mais do que corajoso. É corajoso porque, de novo, a gente tem, como professor no método Bruto demonstrou, a gente fica vulnerável. Mas para o estudante, ele consegue compreender mais profundamente o que ele está fazendo e ele vai conseguir construir essas habilidades e retê-las por mais tempo. Mesmo em áreas de conteúdo específico, né? Então, às vezes a gente fala que projetos precisam ser feitos só nas eletivas ou nas áreas interdisciplinares, de projetos educadores, mas mesmo no conteúdo específico, física, você trabalhar por projetos é mais eficaz naquela retenção, naquela pirâmide, do que você trabalhar só com a aula expositiva. Mesmo em testes de alta performance, isso no Brasil eles estão começando a poder acompanhar, os estudantes que passaram mais tempo aprendendo por projetos são mais hábeis para lidar com essas provas de alto desempenho. E tem dois componentes aí. Um deles é como você retém o conteúdo e trabalha, mas o segundo é como você lida com não saber. O estudante que está numa aprendizagem por projetos, ele está constantemente se perguntando e se testando, falando, será que eu sei isso? Ele não está tendo que sempre ser correto. Agora vamos lá. Ok. Agora vou voltar para o outro. Mais um. Quando a gente provoca, e aí provocando vocês que são de escolas, às vezes vocês não vão fazer isso em todos os momentos da vida, porque eu aposto que muitos de vocês estão olhando para mim e falando assim, eu adoraria fazer projetos, não consigo. Vou falar com a minha supervisora. Mas, na verdade, dá para a gente sempre começar a pensar como trazer essa inovação. A gente sempre busca, e mesmo que você tiver um conteúdo que seja mais rígido, a gente sempre busca fazer perguntas que coloquem o estudante no centro desse processo. A gente busca também isso, muitas vezes nas aulas e no material de vocês têm essa pergunta. Coloca um colega para fazer o outro, mas vocês viram como é difícil? E eu estou olhando para todos vocês. Se eu falar, eu acho que eu tenho 70% de vocês que estão aqui. Não, menos. Acho que tem uns 65%. Precisa de muita coragem. A professora falou uma coisa que me marcou. Eu podia ter feito uma fichinha. Eu podia estar fazendo uma palestra e não tentar fazer vocês conversarem um com o outro. Metade de vocês olharam para mim e falaram assim, ai meu Deus, vocês são adultos. A gente faz isso para um professor, para um palestra, para qualquer pessoa que queira fazer uma aula mais inovadora, a gente precisa se colocar num lugar de vulnerabilidade. Eu preciso olhar para vocês e saber que o professor Jorge está ali e vim convidar ele para falar. Eu preciso perguntar para vocês, e eu não dei a minha palestra, mas eu estou convidando as pessoas que estão comigo nesse processo de aprendizagem. E sim, você precisa de muita coragem. Porque às vezes não vai dar certo. Mas o que a gente está trabalhando? Quando a gente está trabalhando com projetos e a gente, como professor, se coloca nesse lugar. A gente está permitindo que os nossos estudantes também saibam que eles podem inovar. Uma coisa muito importante, a gente está falando de um lugar de escolas inovadoras. Inovação em escola é uma coisa complicada, porque inovar significa errar muito. Você tem que errar muito, errar muitas vezes, e errar, e retestar, e construir, e não ter sempre uma resposta certa. Mas a gente é medido, muitas vezes,
melhores práticas, que é o caminho da gestão, que é um caminho que é extremamente importante também. Mas nesse caminho a gente não pode errar, porque o caminho das melhores práticas é o caminho das coisas que já foram feitas certas. De novo, voltando, vocês estão aqui, a gente está num lugar de ambiguidade. Como que eu permito que esse espaço de construção, de erro, de pensamento aconteça dentro da minha escola e, ao mesmo tempo, eu faço todas as recomposições que eu preciso fazer, porque eu preciso fazer isso. Porque meu estudante tem direito a ter isso ao fim do ciclo dele. Eu acredito, e acho que não só eu, mas a ciência que vem por trás de metodologias ativas de aprendizagem ativa, fala para você que você pode organizar o seu dia a dia, você pode convidar, sim, essa inovação dentro do seu espaço da sala de aula e não perder tudo que você tem que chegar no final. Mas as trilhas talvez não sejam exatamente os mesmos trilhos. A gente teve 3 professoras que fizeram de coisas mais complexas a coisas mais simples, todas elas provocando um tipo diferente de olhar para o estudante. Todo mundo aqui pode sair daqui hoje e fazer isso. Né, o John Dewey, ele continuava, esse senhor aqui tem 120 anos que ele falou isso. Olha como a gente já vem há muito tempo discutindo muito da base do que a gente tem da pedagogia moderna, parte do início das pesquisas do John Dewey, e basicamente ele fala muito importante que a gente pode experimentar. Porque lá no começo do século XX ele já via que a gente ia ter uma dificuldade em algum momento para poder trabalhar com as competências, ele já estava vendo isso acontecer. Mas a educação leva tempo. O professor falou ali que a gente está num momento de uma oportunidade para a gente fazer, eu concordo. Acho que a gente está num momento que a gente experimentou, estamos recebendo a outra onda do pêndulo agora, que foi todo mundo presencial o tempo todo e muito intenso. Mas eu acho que nos próximos anos, a gente como educador tem a chance de realmente fazer uma mudança significativa em como a gente constrói a aprendizagem, como a gente entende que a gente aprendeu alguma coisa e como a gente olha para os nossos estudantes a partir dessa perspectiva. Para isso, a gente não só faz a aprendizagem por projetos, mas dentro da nossa sala de aula, você pode trazer coisas bem pequenininhas, que já fazem muita diferença, que convidam a esse diálogo do seu estudante. Mesmo quando você tem só 40 minutos para dar uma aula. Trazer citações, e para isso a gente tem professora, realmente, a gente fala, nossa, porque eu vou inventar isso. Mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Que é ter estações, então ter espaços de pesquisa, o tempo que você falaria para o estudante, leia esse texto, você coloca ele para fazer experimentação em 4 formas diferentes de experimentar a aprendizagem. Você trazer muito da sala de aula invertida, que eu sei que a gente precisa, até porque os estudantes estão pouco tempo na escola, a gente gostaria que eles ficassem mais, sempre falta tempo. Ou como que a gente traz isso, convida a casa deles, a gente conseguiu fazer isso, foi uma das coisas mais brilhantes da pandemia, foi poder estar em casa junto com eles. A gente pode criar rodas, não só pequenas rodinhas, você pode fazer duplas e trazer muito mais disso para a sala de aula. Fazer uma reflexão, então, por exemplo, eu poderia fazer um exercício com vocês agora, vocês voltarem para as duplas e falar assim, nossa, o que é que eu aprendi? Qual foi alguma coisa nova que apareceu aqui hoje? E a gente poder convocar todo mundo para trabalhar em equipe. Isso bem, não está dando para ler aqui, mas a palavra que você consegue, depois de trabalhar com a aprendizagem ativa, é engajamento. Os seus estudantes vão estar mais conectados com vocês, eles vão estar mais conectados. A professora falou, parece que eles voltaram, eles não queriam aprender mais nada. E eu vi isso, eu tenho uma escola, eu tenho 400 estudantes que estão comigo. Hoje, a nossa plataforma tem mais de 500 escolas. E a gente acompanhou de perto todos esses gestores voltando da pandemia e, ao mesmo tempo que se falava assim, as crianças estão fissuradas um no outro socialmente, mas não estão conseguindo focar em nada de aprendizagem, a gente não está conseguindo acertar a mão.
Mas quando você consegue trabalhar com a aprendizagem ativa, a chance de você ter não só motivação, maior engajamento, guardar aquelas competências do século XXI que a gente falou que a gente quer trabalhar, e trabalhar essa relação que o professor Jorge trouxe, como você, né, tem que estar lá presente com o seu aluno, e o seu aluno também, a professora falou, ele está presente para você, a gente pode conseguir isso com essas metodologias.